Fala galerinha, boa noite. Começando hoje a gravação do nosso vídeo aqui um pouco mais tarde, tá? Por motivos aí pessoais e de trabalho, tá? Então vamos falar, hoje o dia teve bastante notícia importante aí pro Arsenal, nós vamos falar sobre isso hoje. Lembrando, antes de começar, pedir para vocês deixarem um like aí no canal, compartilhar, entendeu? Ver o sininho aí para ver se está tudo certinho, se vocês estão recebendo as notificações, para a gente conseguir crescer esse canal aí, tá bom? A gente chegou a 100 pessoas aí inscritas no canal, muito obrigado aí todo mundo, mas dá para ter mais, entendeu? A gente tem bastante gente aí no nosso Twitter, no nosso X, né? Então dá para conseguir mais gente aí no nosso YouTube, até para a gente conseguir monetizar ele, né? E a gente conseguir começar a ganhar um dinheirinho e melhorar as lives aí para vocês, tá bom? Então vamos começar com as notícias, que é o que mais importa. Hoje, quarta-feira, dia 25/6, começando com uma notícia do Graeme Bailey, do TBR Football, tá? Ele fala sobre o Joel Rato, tá? Eu nunca sei o nome dele, depois vou procurar a pronúncia realmente do nome dele para começar a falar certo, tá? Mas ele fala que o Arsenal realmente está interessado no jogador holandês, tá? E que o Arsenal já vem mapeando ele desde quando ele tinha 15 anos, tá? Lembrando que não faz muito tempo porque ele tem 19 anos. Então, vamos botar aí umas 4 anos. Então, assim, mais ou menos ali no período que o Arteta chegou e tal, um ano depois que o Arteta chegou. Então, o Arsenal já vem monitorando ele há bastante tempo, tá? Então, é um jogador aí que interessa, que ele joga ali na defesa pela esquerda e também pode fazer a parte da lateral esquerda também, tá? Então, é o típico de jogador que o Arteta gosta, tá? Então não me surpreenderia se o Ajax colocasse ele à disposição aí para os clubes negociarem, que o Arsenal seria um dos clubes interessados aí no jogador, tá? Ainda sobre o Joel Rato, o Charles Watts, tá? Que é um cara que é muito influente aí no Arsenal, ele fala que não está muito surpreso, que a gente tem visto bastante ligações entre o Arsenal e o Joel Rato, tá? Já que ele é um jogador que mais ou menos a mesma coisa, né? Vai na mesma linha, que o Arsenal acompanha há muito tempo, tá? E aí ele fala, se o Ajax, se ele deixar o Ajax neste verão, se ele for sair nesse verão do Ajax, então ele espera que o Arsenal entre ali na discussão, sente ali na mesa para negociar com o jogador, tá? A gente escuta bastante se falar aí na mídia que o Arsenal pode ir atrás de um defensor, tá? Eu falo defensor porque é aquele tipo de jogador que pode fazer várias posições na defesa, então ele pode ser lateral, pode ser zagueiro, pode fazer todas as posições da defesa, então por isso que a gente fala que é defensor, tá? Então é um ponto importante aí para a gente ficar de olho até o final da janela. Se sobrar um cascalho aí, pode ser que a gente negocie aí o Joel Rato, tá? Então, ponto importante. O Izancan, tá? Que é do Mail Sport, ele falou hoje que o Arteta ele quer um atacante antes da turnê de pré-temporada em Singapura e Hong Kong, para onde o Arsenal viaja no dia 19 de julho, tá? A gente está no dia 25 de junho, tá? Para o jogador viajar no dia 19 de julho, virou o mês, a gente tem que começar a acelerar as negociações, tá? Eu acredito que elas já estão bem adiantadas, o Berta já tem uma noção ali. Eu acho que agora o Berta está mais naquela parte de tentar conseguir o melhor para o clube, tá? Então, assim, os valores já foram dados para ele, então agora é mais a parte de negociação mesmo, entendeu? Os valores estão na mesa, então é aquela, tentar diminuir, conseguir um desconto, conseguir em parcela, negociar salário de jogador, e tudo aquilo que a gente já conhece que vai ser feito aí
nesse momento de negociação. Mas parece que o Arteta, e eu acho importante isso, a gente vê que a gente acelerou algumas negociações que são fáceis, é uma coisa que eu venho falando há muito tempo para vocês, que é um ponto importante. As negociações que teoricamente são fáceis, elas são fechadas rapidamente. Entendeu? Por exemplo, o Zubimendi, não era fácil, tinha o Real Madrid ali, mas o Arsenal fechou muito rápido, já tinha meio que fechado há 6 meses atrás a negociação com ele, já tinha documento assinado por ele, então ele nem podia ir para o Real Madrid, entendeu? Se ele quisesse, por exemplo, não quero mais ir para o Arsenal, não quero ir para o Real Madrid, ele teria que pagar uma multa para o Arsenal para poder ir para o Real Madrid, então foi uma coisa que a gente fechou há 6 meses atrás, tá? O Kepa é um cara que teoricamente ninguém quer, se alguém fosse querer, seria o Bournemouth, que ele fez uma boa temporada no Bournemouth, tá? Ou um time de segunda prateleira. Então, vendo um Arsenal ali, mesmo que para ser reserva, vale a pena, que aí ele pode jogar as Copas, entendeu? Então, e ele mantém ali o status ali de um goleiro de clube grande, entendeu? Então, são esses pontos, tá? Que o Arsenal negociou de forma rápida. Até hoje saiu, né, a notícia do Norgá, que a gente vai falar mais à frente, que o Arsenal fechou com ele também. Então, jogador também que não tinha muito clube interessado e tal, então é muito mais fácil de negociar. Então é isso que às vezes as pessoas não conseguem entender. Jogadores que são mais fáceis de negociar, a gente consegue fechar de forma mais rápida. Jogador que tem muita procura ou está em alta no mercado, é muito mais difícil, porque o clube vai tentar tirar o máximo de dinheiro possível, existem outros clubes interessados, entendeu? Então é muito mais difícil você conseguir negociar com esses tipos de jogadores, tá? Falando um pouquinho do Thomas Partey, tá? Ele realmente deixará o clube como agente livre no final do mês. O Fabrício Romano, ele postou hoje essa informação, tá? Ontem a gente já tinha trago essa informação lá do jornalista nigeriano, do Butilaba, tá? Onde ele falava que a chance do Partey sair era de 90%, então agora parece que é 100% que ele vai sair do Arsenal. Não sei se ele chegou a conversar com o Arteta, a informação que a gente tinha é que o Arteta e ele iam ter uma conversa, tá, frente a frente, mas não sabemos se deu tempo para isso, porque foi ontem a notícia, hoje já sai a notícia que ele vai sair, não sei se é 100% fora porque a gente está contratando o Norgá, e aí se concluiu que ele está saindo, tá? Então é um ponto importante aí para a gente colocar. Partey provavelmente não vai fazer parte do elenco do Arsenal na temporada 25-26, tá? Falei da chegada do Norgá, tá? Hoje de manhã, provavelmente quando todo mundo acordou, acredito que já tinham pessoas acordadas nesse momento, saiu a notícia, tá? Eu não sei falar o nome dele, é o Mads Glenn Willest, que é um jornalista dinamarquês, tá? E aí o Ornstein depois confirmou, tá, que o Arsenal estava negociando com o Norgard, tá? Com o Christian Norgard do Brentford. Então, começou uma negociação, parecia que o Arsenal tinha oferecido um valor e logo o Brentford recusou a proposta, e o Arsenal aumentou mais um pouquinho, né, colocando bônus ali na negociação. Então parece que agora está tudo fechado, tá? Parece que o Arsenal chegou a um acordo e o Norgard será jogador do Arsenal na próxima temporada. Norgard, que é um jogador que tem 31 anos, tá? Tem experiência de Premier League, tá no Brentford desde 2023, tá? Então a gente pode dizer que ele tem quase 3 anos de Premier League, é um jogador muito sólido ali na parte defensiva. Parece que o valor que o Arsenal vai pagar vai ser 10 milhões de libras, mais 5 milhões em bônus, tá? Se ele alcançar os bônus. Uma coisa que eu postei também no Twitter, e aí depois assistindo podcasts da galera lá na Inglaterra, eles falaram um ponto importante, tá? Foi até uma crítica que eu fiz, e aí voltaram atrás da crítica que eu fiz, que é o seguinte:
O Norgard, ele não vem para o lugar do Partey. Para quem veio para o lugar do Partey foi o Zubimendi. O Norgard, ele vem para o lugar do Jorginho, tá? Então, é um ponto importante aí, porque não está linkado uma coisa a outra. Na verdade, a gente precisava de 2, né? A princípio 1, porque na teoria o Partey iria ficar no Arsenal, tá? Então, como ele não chegou num acordo com o Arsenal, o Arsenal correu e fechou com o Norgard. Vocês lembram que ontem eu falei da questão do Mudryk com Trossard? Aconteceu mais ou menos a mesma coisa. O Arsenal tinha a negociação ali com o Partey aparentemente bem encaminhada, tá? De acordo com as conversas que a gente tinha, de algumas falas do Arteta no passado, quando terminou a temporada, algumas informações de alguns jornalistas que diziam que era interesse do Partey continuar na Inglaterra, entendeu? Continuar em Londres, família já adaptada ao país, ao local, à cidade, só que parece que não chegou a um acordo. Ou o empresário do Partey está tendo uma proposta muito boa para ele ir embora, entendeu? Que também faz sentido, é um direito dele também querer ir embora. E rapidamente o Arsenal correu e já fechou com o Norgard, tá? Então foi mais ou menos a mesma coisa, quando a gente perdeu o Mudryk e praticamente 24 horas depois a gente já estava fechando com o Trossard. Tá? Então, isso é muito importante que quando a gente tiver essas janelas, que a gente tiver essas oportunidades, que a gente consiga fechar de maneira rápida. Tá? O Sami Mokbel, que é da BBC, ele completa essa informação aí relacionada ao Norgard, dizendo que o Arsenal ele tinha interesse no Lucien Agoumé, tá? Que é um volante do Sevilha, um cara que se destacou ali no Sevilha. Tá? O Arsenal tinha interesse no jogador para substituir o Thomas Partey. Porém, o que pesou na escolha do Arsenal, do Arteta, é o Norgard ser um jogador que já tem experiência de Premier League, tá? Que é aquilo que a gente sempre debate, que a gente sempre fala, que a ideia do Arteta continuar com o Partey era justamente a experiência na Premier League para que o Zubimendi consiga ter uma adaptação, entendeu? Então, ele traz esse jogador, tá? O Norgard, justamente por essa experiência. Lembrando, gente, o Norgard, ele tem 31 anos. Se eu não me engano, o contrato dele, que o Arsenal fez, são de 3 temporadas. Tá? Então, ele terminaria a temporada com 34 anos. Então, pode ser que na próxima temporada o Arsenal já vá atrás do Agoumé, entendeu? Justamente para ter essa rotação aí e já ter um jogador para o futuro ali na parte de volante do Arsenal, tá? Até porque, por exemplo, o Zubimendi ainda é bastante novo, tem 26 anos. Então, enquanto o Agoumé vai se profissionalizando, né, vai crescendo ali, vai conhecendo o elenco, vai se adaptando ao perfil profissional, à Premier League, enquanto isso o Zubimendi está chegando no seu auge. Tá? Então, são informações importantes. Tá? Indo para a parte onde que muita gente não aguenta mais, tá? Mas todo dia a gente recebe uma atualização sobre a questão do número 9, tá? O Isaac Khan, tá? O Izan Khan, do Meu Esporte, ele fala que algumas fontes, tá? Informaram que o Sporting agora quer se livrar do Gyökeres, tá? Se tornou uma coisa insustentável ali dentro do Sporting, tá? E aí eles estão querendo agora fazer negócio com o Gyökeres, tá? Porque até internamente parece que já existem ressalvas em relação ao jogador, tá? Já a parte do Sesco, que a gente até conversou ontem que um jornalista alemão dizia que o Sesco era a prioridade do Arsenal, que hoje ele já não tem mais essa certeza, se dá muito porque parece que o Leipzig está dificultando a negociação. Tá? De acordo com o Izan Khan,
ele fala que o Leipzig sabe da necessidade do Arsenal, o desespero do Arsenal de contratar um atacante, e eles estão querendo se aproveitar disso, tentando tirar o máximo de dinheiro do Arsenal possível. Foi aquilo que a gente conversou ontem, foi aquilo que eu falei no vídeo de ontem. Tem duas partes, entendeu? O Leipzig e o Sport vão tentar tirar o máximo de dinheiro do Arsenal, e o Arsenal, junto com o seu diretor esportivo, Berta, vai tentar diminuir muito esse prejuízo, tá? Diminuir muito esse valor que eles estão cobrando pelos jogadores, tá? Então, vira um cabo de guerra. E aí, é o que eu sempre falo, que às vezes alguns times perdem o timing de vender o jogador. Querem tanto dinheiro, e no final o jogador acaba ficando. Quem não lembra daquele caso do... Eu sempre esqueço o nome dele. É aquele jogador que era do Lyon. Depois vocês deixam nos comentários aqui o nome dele. Ele é um jogador do Lyon que toda temporada ele era linkado ao Arsenal. O Arsenal, se eu não me engano, ofereceu ao Lyon na época, acho que era 70 milhões de euros. 70 milhões de libras, que dava na época uns 50, 40 milhões de euros, sei lá, alguma coisa do tipo. E o Lyon não vendeu, queria por 100 milhões. E acabou que o cara meio que hoje ninguém quer. O cara meio que saiu de graça, entendeu? Tipo, é a oportunidade da venda. Entendeu? Então eu acho que assim, existem jogadores sim, que são muito bons, mas eu acho que você não pode perder o timing da venda. Entendeu? Existe o timing da venda para você poder vender o jogador e você conseguir o máximo possível por ele. Tá? Então eu acho que também você não pode ser irredutível na negociação, tá? Porque às vezes você precisa vender. E aí, às vezes, você sendo muito irredutível, você acaba ficando com um ativo ali, e aí depois ele só vai se desvalorizando. Entendeu? Porque se ele não joga bem na próxima temporada, já era. Tá? E aí, ainda sobre o Sesco, o Butilaba, tá, que deu aquela informação sobre o Partey, 90% de chance dele estar fora do clube. Ele fala sobre o Sesco também, que ele é a principal opção do Mikel Arteta há 2 anos. Tá? O problema não é o Sesco, mas sim o fato do RB Leipzig estar pedindo muito dinheiro, que é o que o Arsenal está questionando. Existe muito dinheiro e o Arsenal não está disposto a pagar esse valor. Tá? Se eu não me engano, são 100 milhões de euros e o Arsenal não está disposto, ou 80, alguma coisa do tipo, e o Arsenal não está disposto a pagar esse valor. Tá? Então, parece que é isso que está dificultando. E o Arsenal está tentando negociar, negocia aqui, negocia ali, só que parece que o Leipzig está irredutível na questão da venda do Sesco. Tá? Agora, 2 notícias importantes. Já falamos da contratação do Norgard pelo Arsenal. Hoje o Fabrício Romano também confirmou que o Kepa assinou oficialmente o seu contrato com o Arsenal. Tá? Toda a documentação já está pronta. Então, é um ponto importante. Já fechamos com o goleiro reserva também. Já vai participar da pré-temporada, já vai ser apresentado. Agora é só questão de aguardar quando que ele vai ser apresentado no clube. Tá? Era uma notícia que já tinha saído, que a gente já tinha negociado com ele, que a gente já tinha fechado, 5 milhões de libras, tá? Que a gente vai pagar o Chelsea pelo Kepa. Eu acho uma contratação muito boa, tá? Assim como a do Norgard. Eu acho 2 contratações muito boas, porque eles não são aqueles jogadores, por exemplo, que eu acredito que vão elevar o nível do elenco. Tá? Porém, é mais para encher o elenco. Lembre-se que o Arteta toda temporada, na temporada passada praticamente toda, a gente sofreu com lesão e ele sempre falou que o elenco do Arsenal era curto. Tá? Então, eu acho que tem muito disso também. O Arsenal não está gastando muito em jogadores que podem completar o elenco, porém não comprometem o elenco. Tá? Se a gente precisar do Kepa, ele não vai comprometer. Se a gente precisar do Norgard, ele não vai comprometer. Então são pontos importantes aí que o Arteta está trazendo para o clube. E outra informação importante também do Fabrício Romano, que saiu agora, no final da noite, que já tinha sido falado pelo Charles Watts ontem, que é que o Lewis Kelly assinou um novo contrato. Na verdade, o Charles Watts falou ontem que estava próximo de assinar, né, que ele estava perto de assinar a renovação de contrato, e hoje o Fabrício Romano confirmou
que está fechado. O Lewis Kelly renovou o contrato. Ainda não sabemos o prazo do contrato do Lewis Kelly, mas já estava bem adiantado a renovação de contrato dele. E agora falta Saka, falta Saliba e falta Nwaneri, tá? Que também já estão bem encaminhados. Em breve, provavelmente devem sair essas novas renovações de contrato. Então, gente, as notícias de hoje foram essas, tá? Se vocês quiserem, pode comentar aí alguma coisa que vocês queiram falar. Não deixam de comentar aí no vídeo, tá bom? Não esqueçam também de deixar o like no canal, compartilhar, ver aí com o sininho se vocês estão recebendo as notificações quando sai qualquer tipo de vídeo novo, tá? Então, obrigado aí mais uma vez e vamos aí seguir o canal para a gente poder continuar crescendo. Falou, rapaziada? Obrigado aí e até a próxima.